Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Débora Campos Stefânio, como muitos de vocês já sabem, já me conhecem. Antes mesmo desses mini vídeos dos nossos estudos sobre o livro de Provérbios. E no dia de hoje, na manhã do dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês mais um capítulo do livro de Provérbios, da Palavra de Deus. Mais um pedacinho, né, que a gente vai aprender. Na verdade, o capítulo todo, ele é muito importante, mas eu quero deixar aqui com vocês alguns pontos principais, né, assim, alguns destaques importantes. Na verdade, a palavra de Deus e todo o capítulo de Provérbios, Salmos, Cantares, Isaías, Jeremias, que são os meus favoritos, Apocalipse, são muito importantes. Mas vamos nos deter no dia de hoje, né, o livro de Provérbios, capítulo 14, e ele fala muito sobre escolhas e sobre caminhos. E ele já inicia falando para nós mulheres novamente, no versículo 1, se você puder, abra conosco, acompanhe, ou então depois que você assistir, vá até a palavra de Deus, Deus vai falar muito mais do que eu a você e vai te abençoar muito mais, melhor do que eu, é o próprio Espírito Santo para te ensinar. Vamos lá? Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então ele já começa mais uma vez, né? Conforme foi lá no terceiro videozinho que coloquei a coroa, e agora, poucos dias atrás, eu repeti novamente, eu vim com a coroa para te chamar a atenção, né? Mulheres e princesas e rainhas do lar, né? Principalmente. Aqui Salomão, tanto no capítulo 1 de Provérbios, quanto no capítulo 12 de Provérbios, né, que fala sobre coroa, aqui novamente o livro de Provérbios chama atenção especificamente, claramente para as mulheres, né, para as meninas, para as moças, né, para as princesas e rainhas do lar, que a mulher sábia é ela que edifica a sua casa. Mas a insensata, algumas versões diz como a tola, né, como a boba, quando se for na linguagem mais coloquial, mais no dia de hoje, né, com as suas próprias mãos a derruba, ou seja, ela mesma é capaz de forma assim estabanada, derrubar e cortar um relacionamento, ou seja, com o marido principalmente, né, ou com os filhos, com as filhas, com os sobrinhos, com a própria família. E aí no 2 em diante, eu até anotei aqui para poder não esquecer e não pular nenhum. Do 2, a gente vai pular para o 8, depois para o 14, e a gente vai até o 16, porque esse livro de Provérbios, ele vai até o 35. Então, ele é bem grandinho, né? Então, eu vou pedir você depois para falar aqui resumidamente, mas para você ir lá buscar a palavra de Deus, para o Espírito Santo falar diretamente com você. E no 2, que é o que começa especificamente, fala assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de coletes. E aí ele prossegue, e a gente vai pular agora para o 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos, ela é enganosa. E aí a gente pula lá para o 14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, mas do seu próprio proceder o homem de bem. Ou seja, até aqui Salomão está ensinando para você, para mim também, principalmente, que aquilo que o homem semear, isso colherá, mas aquilo que ele escolher, né, ele selecionar o seu caminho. Às vezes você pode pegar um atalho, né, quem trabalha com trânsito, né, ou que usa muito, né, aplicativos, né, ou você mesmo, o que está pegando carona, eu conheço um atalho, vai por aqui, nem sempre trazendo isso para a profissão, trazendo isso para o ministério, trazendo isso para a nossa vida, nem sempre esses atalhos são ideais, nem sempre esses atalhos são direcionados por Deus, né, e o caminho, ainda que seja de repente menor, né, mais rápido, aparentemente até mais fácil, nem sempre é um caminho que é abençoado, o mais importante, que é direcionado por Deus. E aqui Salomão, ele fala muito bem, claro, deixa isso muito bem explícito, né, ou implícito, quando ele diz assim, vamos voltar para o 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astutícia dos insensatos é enganosa. Ou seja, se ele vai entender o caminho, o que Salomão está dizendo aqui para você e para mim também? Bom, se eu quero ser médico, eu vou ter que saber que eu vou ter que estudar muito. Eu vou ter que abrir mão de passeios, grupos familiares, com festinhas, porque eu quero ser médica, né? E se eu quiser ser engenheira, a primeira coisa que eu vou precisar saber e entender é que eu vou precisar
ter gosto, né, ser bem-sucedido em matemática, em física, né? Não adianta nada eu saber decorar muita coisa, muitas fórmulas, se eu não souber usar. Eu seria uma péssima engenheira porque eu detesto matemática. Até gosto um pouquinho de física, mas matemática realmente não é meu forte, nunca foi, na verdade. Então aqui ele já ensina para nós que a sabedoria do prudente, daquele que é esperto, daquele que é inteligente, é entender o seu próprio caminho. Então, se eu entendo que a matemática não me é favorável, eu vou procurar uma outra área, né, profissional. Eu vou procurar um outro caminho, né? Se eu sei fazer coisas boas, saudáveis, para que eu vou comer gordura, né? Para que eu vou comer fritura? Mas se eu me dou bem com doce, apesar da diabetes, então eu vou me aperfeiçoar no doce, mas nem por isso eu vou deixar, por exemplo, de ter uma receitinha nova de um salgado, de uma comida diferenciada, né? De uma comida fresca, doce, vegana, vegetariana, né? Ou conforme tem se dito aí, muito, né? Tem se vivido muito as especiarias em comidas do frutos do mar, que eu particularmente não gosto, mas o meu marido gosta, né? Então, assim, eu vou tentar entender o meu caminho, entender o meu propósito diante de Deus, seja ele profissional, ministerial, seja ele dentro de casa, com os meus filhos, né? Com a minha família, e aí eu vou entendendo esse caminho, que é o 8 ainda que a gente está, eu vou ter a sabedoria, a inteligência em poder exercer. Depois a gente vai pular para o 12, que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos de morte. Lembra quando eu falei lá atrás no início sobre o trajeto ser um pouco mais rápido, menor, porque aí eu estou pegando um atalho? Nem sempre dá certo, né? Às vezes você precisa dar a volta, ou mais do que isso, que eu já aprendi ainda na adolescência. Às vezes Deus te faz dar muitas e muitas voltas, te leva por um caminho mais longo, aparentemente mais longo, né? Porque Deus é que sabe de todas as coisas, para poder você estar em comunhão, em intimidade, em contato com ele por muito mais tempo. Porque se ele te der um atalho, você vai lá, resolve o problema, consegue a solução daquilo que você tanto busca, né? Seja profissional, ministerial, e aí você até esquece de Deus, e é pior, esquece até de agradecer a ele, que te percorreu, que ajudou você a percorrer todo o trajeto. Então, de que adiantaria, né? Então Deus fala assim: como eu já sei o que vai acontecer, então vim por aqui, que é um caminho mais longo, mais difícil, mas eu vou estar com você em todo o tempo. Você vai andando, vai passando pela prova, dando glória a Deus. A gente não canta assim? A gente não aprende assim? Agora vamos pular mais um pouquinho, por favor? Vamos lá pro 14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Ou seja, o infiel, aquele que não é fiel, né? Aquele que não tem as suas raízes formadas, né? Fincadas na rocha, né? Agarrados na sombra da rocha ali, né? Na expectativa de estar o tempo todo em comunhão aos pés da cruz com o Senhor. 14, estou voltando no 14. O fiel de coração de seus próprios caminhos se farta, se regozija, né? Come em abundância, né? Sobra, sobeja, né? Chega a ter, além da fartura, ter aquela, eu tudo posso. Como do seu próprio proceder, daquilo que ele faz, daquilo que ele escolheu, do caminho fácil, né? Menos fiel àquilo que é certo, daquilo que é corrupto, ele se farta, ele se regozija, como do seu próprio proceder, daquilo que ele faz, da maneira que ele faz, não da maneira de Deus. Lembra que a gente falou ainda há pouco? O homem de bem. Ou seja, aquilo que é de bem, que é de bom, que é de agradável ao Senhor e naturalmente a todos nós, é aqui a explicação de Salomão. Agora a gente vai pular um pouquinho, que a gente vai lá para o 16, vamos dar uma esticadinha. O 15, vamos continuar. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ora, você só pode dar passos se você estiver no caminho certo, né? Você não vai dar passos largos se você não tiver uma segurança. Ainda que você
tenha que recuar um pouco, voltar um pouco atrás, você dá passos sempre no caminho, você não dá passos sobre as águas. Por mais que a gente saiba, que a gente cante assim, que a gente aprenda, que Deus fala, vai, faz igual Pedro, vai, vem, vinde a mim, é para subir nas águas. Então, se Deus deu a direção, então vai pelas águas. Se Deus te deu a direção para ir com passos, né, em caminhos retos ou caminhos ermos, se Deus estiver com você, siga. E você tiver essa certeza, essa convicção, essa confirmação, porque às vezes a gente tem disso do coração, daquilo que a gente entende, né? Da mente, daquilo que é certo, que é lógico, mas aí Deus falou assim, mas eu não vou trabalhar com a lógica, eu sou Deus. Então, o que você está fazendo por aí? Então, você precisa entender, ter mais do que a certeza, seja ela profissional, ministerial ou particularmente falando, ter a confirmação de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Ele é fácil de se corromper, ele se desespera e ele se corrompe, né? Vamos para o 16? Diz assim, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas um homem insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ou seja, aquele homem que fica raivoso, né? Fica fácil de ser manipulado pela raiva, ele se encoleriza, tem cólera, né? Tem a sua bravura de raiva, e aí Salomão diz o quê? Ele se dá-se por seguro, acha-se, né? Que é, e na verdade não é. Então, que na manhã do dia de hoje você entenda que, ainda que você tenha todo esse conhecimento, todos esses caminhos a percorrer, conforme diz aqui Salomão, é Deus quem dirige os nossos passos. E mais do que isso, Ele também pode fazer caminhos onde não tem caminho. Senhor, eu cheguei até aqui com toda a minha profissão, toda a minha sabedoria na profissão, ministerialmente falando, humanamente falando, como pai, como mãe, né, como tio ou responsável por aquele ente querido. Eu não sei o que fazer. E aí a gente lembra o quê? Daquela canção que a gente canta tanto, né, que a palavra de Deus nos ensina. Deus fará caminhos onde nunca existiu, fará caminhos onde não vemos, um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará, com seu amor a cada dia me fará caminhos. Me fará caminhos. Por mais que a gente peça a Deus para fazer um caminho, Ele tem muitos caminhos, né? Direções acertadas nele, né? E por mais que eu saiba aquilo que me é certo fazer, eu preciso. Eu e você, nós precisamos nos colocar diante de Deus. Então, na manhã deste dia, eu quero deixar isso com você. Se você tiver toda essa certeza, toda essa confiança em Deus, entenda que Ele ainda assim tem sempre o melhor para nós, né? Para mim e para você. E mais do que isso, né? Ele sempre fará caminho. A gente pede às vezes um caminho, uma direção, mas Ele, no meio do caminho, Ele te leva a outros novos caminhos, né? Águas profundas. Aí já é outro texto, né? Já é uma outra direção. Ele te leva a águas profundas, a águas que podem apenas não te saciar, mas limpar as suas vestes, né? Sarar suas feridas, né? Um bom banho, como recupera a alma, né? Como a gente se refresca e faz bem. Então, que na manhã do dia de hoje, fica a minha oração aqui, o meu pedido para você. Se coloque, se posicione na presença de Deus, que Ele dá toda essa direção, todo esse caminhar, sempre com Ele, né? Andando e fazendo todas as coisas sempre seguramente com Deus. Na manhã do dia de hoje, fica aqui o meu abraço, o meu carinho para você. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Bom final de semana. Tchau, tchau.